Olá, vamos começar introduzindo um tema muito polêmico nesses dias de pandemia. Muitos dizem que é o fim, mas não temos certeza se é o fim. Porque todo aquele que combate as inovações intelectuais está passando para si mesmo um atestado de total incapacidade, porque já estamos no terceiro milênio. E os habitantes da Terra não estão compreendendo as outras dimensões ainda não conhecidas. Nada sabemos de nós mesmos. Fora dessa perspectiva, o nosso é apenas uma representação mental, onde deveríamos estar na condição espiritual. Falamos que Jesus é o Filho unigênito de Deus, que Deus é verdadeiro. Afirmo que ele foi nascido antes de todos os séculos e veio para que os homens tenham salvação e porque foi crucificado. Padeceu e sepultaram, confirmados pelas Escrituras Sagradas. Tudo isso que passamos hoje, na verdade, está acontecendo e nós não sabemos para onde iremos. As Escrituras Sagradas afirmam que ele há de vir em sua glória e o seu reino não terá fim. Jesus virá. Creio em Deus e a mais importante, a fonte das outras verdades respeitantes do homem. Ao mundo é a nossa vida de crente em Deus. Recordo sempre o agravo, porque o homem não deve esquecer o que foi grato e o que foi ingrato. Como a Bíblia revela, dizem que a boa conduta não devemos esquecer, mas devemos ter vida nova. Uma coisa alenta a outra, mas o importante é alentar o nosso espírito, que adestra o nosso juízo. Devemos amortecer os efeitos de causa sobre o nosso coração, sobre a nossa alma, tornar sua mente e seu coração um superador e consolador de dificuldade, permanecer livre de todos os efeitos nocivos. Como dizíamos, os grandes evangelistas e também os profetas disseram, porque essa Covid que está acontecendo, ela é dada pela ciência como ela originou no morcego. E do morcego transferiu a um animal, que é uma iguaria na China, que é chamado de pangolim, uma espécie de tatu na China. Isso nós podemos ler lá em Levítico 11, 1 e 2, sobre os animais limpos e os imundos. Hoje se diz que o Covid veio, e alguns atribuem que a China é a culpada. Nós não temos certeza, porque a ciência está investigando. E jamais diz assim, cometa a leviandade de se deixar levar a sua atenção por nenhuma outra pessoa oferecida que você não conheça seu caráter. Quem vai acreditar em conversa que as pessoas falam para você sobre essa pandemia que está acontecendo, tem que ser de fonte confiável, porque deverá esperar sem pressa, pois o Senhor Deus deve cuidar de tudo por você e sem pressa alcançará os objetivos. Do contrário, a oportunidade se afastará de você.
Quer dizer, muitos ficam nervosos, muitos ficam apreensivos e poderão ter problemas de saúde, poderão ter problemas graves nas suas vidas, porque só o Senhor é Deus. Lá em Lucas 21:11, diz: grandes terremotos, haverá epidemia, haverá fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Esse céu que sempre é citado na Bíblia, não é esse céu que nós vimos aqui no firmamento, esse céu cósmico, não. É o céu sagrado da Nova Jerusalém, é o céu que um dia todos serão arrebatados para lá. Jesus virá buscar os seus, os separados. Então, devemos seguir a obediência do Senhor e não ficar acreditando muito em conflito que o povo cria. Essas histórias que não tem começo nem tem fim. Seja firme na promessa do Senhor que nós iremos ser mais que vencedores. E que você é algo sagrado. Pense nisso, porque sagrados foram as tuas lutas e teus padecimentos que você teve. Ninguém está aqui em vão. Através da fé em Cristo, obedeça ao desejo de Jesus, o apóstolo Paulo. Lembra que diz lá em Gálatas 5, versículo 13 até o 26? Lemos esse versículo, esse capítulo 5 de Gálatas, e poderemos ter uma compreensão melhor sobre o que quer dizer a nossa atitude para com o Senhor. Não se preocupe com festas, Páscoas, natais que vão chegar, pois é uma fração do tempo, que muito tem a ver com nossa vida. E você deve aproveitar, porque se não o fizer, isso tudo passará em silêncio. Mas aproveite do lado bom, do lado que seja o lado da bênção, o lado da harmonia, o lado da interação, do amor e o lado da paz. Procure sempre saber o que está se passando com seu amigo, com seu parente, com seu vizinho, e assim por diante. O apóstolo Paulo, quando falava assim, não tinham medo da perdição das pandemias que havia naquele tempo, era muito mais sacrifício naquela época, que não tinha os recursos tecnológicos que tem hoje. Naquele tempo ninguém tinha grandes cientistas, nem médicos, nem tinham assistência como temos hoje. Ele afirmou a Tito, em 12:3, disse, Paulo disse sobre a morte, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Então, glorifica o nome do Senhor. Tito 2:13 diz, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos em Cristo e uma nova criatura somos. Devemos cuidar bem de nossas economias, nossas rendas nesse período também. Os nossos gastos, o seu gasto pode comprometê-lo. Porque um desequilíbrio, lembra que o pouco que temos, como muito, tem que ser preservado. Leia lá também Efésios 2:4. Lembre-se que o maior bem que você tem é sua própria cultura espiritual e intelectual. Sua ascensão à erudição e à absorção aos pináculos do saber sobre a vida daquele que é o nosso Redentor, Jesus Cristo. Seja um guardião permanente desses bens. Vigia os movimentos e atos de sua vontade e se arme com a armadura de Cristo Jesus. Podemos ler isso lá em Efésios 6:13.
Em Mateus 24:11, ele ainda fala sobre a advertência que está acontecendo hoje nas ligas a qualquer coisa, aparelhos de comunicação na internet, nós vamos achar profetas se levantando e profetizando na tua vida, profetizando na vida dos governantes. E o ser humano é propenso a se deixar invadir por essas emoções tristes, violentas, amarga ou ingrata que recebe. Isso altera o caráter e azeda a saúde da pessoa. Ao sentir que suas dificuldades aumentaram e forem duras, não a suavize. Procure saber, procure ter fé. Não pense dizer assim que é apenas uma gripezinha, um resfriadinho. Não amenize. Procure levantar-se contra esses problemas, porque é sério. Mas Mateus, como eu falei, Mateus 24:11, relata o seguinte: Jesus diz, através de Mateus, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então, tem muita gente dando profecias por aí. No versículo 14, Mateus também diz: e será pregado esse evangelho que nós pagamos hoje, né? Esse evangelho de Cristo, do novo, do reino por todo o mundo, para testemunhar a todas as nações. Então virá o fim. Então, não é o fim. Agora não é o fim. Agora é uma estação, é um período que está nessa pedagogia egoística que o povo tem. Todo mundo buscou para si. Ninguém nunca buscou para o próximo. Então, hoje está vindo essa coisa. Ninguém sabe o nome, de onde veio, nem para onde vai, nem o remédio que cura. Então, o profeta, o apóstolo continua explanando, o fim será de dor. Então, o fim do qual o apóstolo fala aqui, que em Cristo será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, porque o fim ainda não será o fim. Então, virá o fim. O fim será assim, quando não tiver mais dor, sofrimento, pecado, não tiver miséria, como Paulo falou a Tito em 2:13. Chegou a hora de quê? Agora. Chegou a hora de nós voltarmos a ver as Escrituras, ver como sendo um fundamento para que nós podemos compreender as coisas que estão acontecendo. Faça da fé a sua arma de luta. Faça da vitória um ensinamento. Derrube estas fortalezas. Pois lemos também em Hebreus 11:30. Torne doce o seu sabor se for amarga, e verificará que este conselho, com base em outro exemplo que está em Mateus 24:40 e 42, ele diz assim, o apóstolo falou ao seu povo: dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Isto quer dizer que não devemos fazer alarde, apavoramento, criticar em vão, pois ninguém ainda foi avisado do fim. Muitos homens vencedores afirmam, em meio às lutas, trabalhou duro e sempre com muito entusiasmo. Muito entusiasmo, entusiasmo. A pessoa sem entusiasmo, sem motivação, é difícil prosseguir quando encontra um vento contrário.
O vento contrário significa provas. Como lá no barquinho onde Pedro andou sobre as águas, e Pedro, quando viu que estava andando, porque teve um sinal que ele ventava muito, segundo conta alguns historiadores, ventava muito naquele momento, e Pedro, como tinha cabelos grandes, vendo sobre os seus olhos, foi passar a mão, e no passar a mão, voltou à sua realidade de medo e começou a afundar. Mas ele ia. Vejamos que os outros não tiveram nenhuma atitude. Os outros apóstolos ficaram agarrados no mastro, nem viram Pedro pular, porque senão eles tinham dito, não pule. Ou jogado uma corda para ele se assegurar, qualquer coisa. Mas não. Pedro andou sobre as águas e Jesus, vendo que ele ia afundar, estendeu-lhe a mão. Então, sempre com o entusiasmo traz essas coisas. E empenho. Os que viveram confiados sempre na fé em Deus e ouviram a palavra, que jamais defraudou. Jamais. O valor da fé é uma força em extremo. A prática da fé e te levará ao triunfo. Você não remendeia nada. Siga o exemplo no pensar e no atuar. Pensar é muito prático, mas nós devemos atuar. Nós devemos ir em busca daquele que precisa ouvir a palavra de Deus. Deus não te deixou por cauda. Deus te fez por cabeça. No pensar e no atuar. Né? Não é só pensar, tem que atuar. Porque não é pelas obras que você tem a tua salvação. É pela atuação de levar a palavra do Senhor aos necessitados, desesperados, como nós estamos agora. O que tens feito? Tem visitado teus parentes? Tem visitado teus amigos? Tem ido, convidado alguns amigos para conversar, nem que seja no portão? Tem falado de Cristo? Tem falado dos profetas de Deus? Principalmente das boas novas, nós estamos esperando a boas novas, novamente, uma boa nova que Cristo nos reservou para o arrebatamento. Cristo voltará. O medo é uma das coisas que deprime e faz a pessoa se afligir, ficar amargurada, ficar angustiada, entristece e tortura, como uma prisão. Tortura como se estivesse no escuro e com saudade de ver a luz, o brilho da lua, da luz do sol e das estrelas. Não torna triste a sua vida. Mude. Seja forte. Se você quer se aperfeiçoar, a sua vida em Deus, seja outro homem. Não deixe nada nela em parte alguma sem modificar. No momento que você vem aceitar o Senhor Jesus, você tem que modificar a sua vida. Tem que modificar em tudo. Porque diz sim, estando em Cristo, e uma nova criatura é. Nova criatura é. Não é só mudar de nome, colocar um rótulo novo, se não mudar o conteúdo interno. Você pega uma água suja em um copo. Alguém chega e diz assim, essa água está turva, não vou beber. Aí você escreve um rótulo nela assim, água mineral, para o uso. Se alguém vier, alguém pode beber essa água, mas não mudou nada. O conteúdo é o mesmo. Então nós temos que mudar por dentro. Mudar por dentro. Não desperdice a sua vida, jamais. Não o malgaste. O contrário, poupe, porque poderá fazer uso dessas poupanças ao chegar à idade em que declina os ardores da sua vida e da sua juventude. Nós, quando chegamos a uma idade, a juventude não é mais aquela juventude
aquela força, aquela visão, aqueles sonhos que tínhamos quando jovens. O próprio Salomão reconheceu isso em sua sabedoria, que Deus habilitou, comissionou ele para deixar suas obras feitas, né? Que habitará, pois será o Espírito Santo que vai habitar e que vai conduzir em toda a existência estendida. Por quê? Porque é assim, a nossa vida é assim. Nossa vida ela é feita não de sonho, é de realidade. É de realidade. Então, a nossa esperança está em Cristo. A nossa esperança está no Senhor. Ficamos por aqui, depois nós voltamos a conversar novamente através das Escrituras Sagradas. Lembre-se que Moisés tem um dito que diz nas Escrituras que a letra mata e o Espírito vivifica. A letra mata e o Espírito vivifica. A letra mata como? A letra é morta. As palavras na Bíblia estão mortas, quietinha. Se você tiver uma Bíblia na sua casa e não ler, ela está morta. Quando você abre, depara com o capítulo, com o versículo, ao ler com o coração e com amor, o Espírito Santo vive através da palavra, torna-se palavra que o Espírito Santo vivificou. Tornou-se palavra viva do Deus vivo, o Espírito Santo que reina sobre este momento. Mas se não lermos, temos uma Bíblia lá na biblioteca, lá numa estante, numa mesa, ainda que aberta, as letras são mortas, não falam por si. Quem fala é o Espírito Santo, porque ele é sujeito à nossa vontade. Deus nos comissionou para buscar no Espírito Santo respostas das suas palavras. Desejo a todos uma boa leitura nas Escrituras do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e até a próxima.